Pedro não era um homem de fantasias. Viu de tudo: acidentes horrendos, caronas misteriosas, neblinas que engoliam a estrada, e até mesmo os temidos lobisomens das lendas urbanas que os caminhoneiros contam para passar o tempo. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que seus olhos cansados testemunharam naquela noite fatídica, na rodovia Regis Bittencourt. Era quase 3 da manhã. A chuva, que havia começado fina e irritante, agora caía em verdadeiras cortinas d'água, transformando o asfalto negro em um espelho traiçoeiro, refletindo os faróis dos raros carros que se atreviam a desafiar a fúria do tempo. O vento uivava como um lobo faminto, chicoteando a bolha de metal que era o caminhão de Pedro, a rodovia da morte. Como a Regis Bittencourt era tristemente conhecida, estava à altura de seu nome: curves sinuosos, desníveis perigosos, e a Mata Atlântica densa e escura, abraçando a pista, escondendo segredos em cada sombra. Pedro sentia o peso das horas, a fadiga puxando suas pálpebras para baixo. Abriu mais uma lata de energético, o líquido amargo descendo por sua garganta e queimando. Precisava chegar a São Paulo antes do amanhecer. Seus olhos, acostumados à escuridão e aos reflexos enganosos da estrada molhada, varriam o horizonte com a perícia de um falcão, e foi então que ele viu. Não era um farol distante, nem o reflexo de algum carro vindo no sentido contrário. Era uma luz. E não uma luz qualquer. Era um ponto de luz, pulsante, solitário, bem no meio da escuridão densa da Mata Atlântica, que beirava a rodovia. Seu coração, que até então batia no ritmo monótono de um motor diesel, deu um salto, um solavanco violento no peito de Pedro. Mas que diabos! Ele murmurou para si mesmo, os olhos fixos na visão. A luz, inicialmente um ponto distante e quase imperceptível, crescia em intensidade a cada metro que o caminhão avançava. Não era estática. Parecia se mover, se agitar, como se estivesse viva. Começou a revelar uma forma, algo. Não era um animal, nem um carro virado. Parecia um vulto, quase etéreo, dançando em meio à tempestade. Um brilho esverdeado, quase fosforescente, irradiava dela, penetrando a cortina de chuva e a escuridão. Pedro pisou no freio. O Abs guinchou em protesto, um som agudo e desesperado que ecoou na cabine. O caminhão, um monstro de toneladas, deslizou perigosamente no asfalto molhado. Pedro segurou firme o volante, sentindo o suor frio escorrer por sua testa. Sua mente, treinada por décadas de estrada para reagir a cada imprevisto, tentava desesperadamente categorizar aquilo. Um curto-circuito, um fenômeno natural, mas nada se encaixava. A luz pulsava mais forte agora, quase o cegando. O Voltosei contorcia, ganhando uma forma mais definida, mas ainda assim inexplicável. Era alto, esguio e parecia se retorcer. Pedro nunca tinha visto nada parecido. Era um truque de luz? A fadiga extrema pregando peças em sua mente? Ou algo muito mais sinistro havia decidido cruzar seu caminho naquela noite? O terror gelou suas veias. Não um medo comum como o de um acidente ou um assalto, mas um medo visceral, primitivo, que o deixava paralisado. Seus instintos gritavam para ele pisar no acelerador, para fugir daquela visão sobrenatural, para ir embora, rápido, sem olhar para trás. Mas a curiosidade, ou talvez uma força inexplicável, uma atração mórbida, o mantinha preso. Seus olhos vidrados naquilo que dançava sob a chuva, a figura parecia observá-lo. Seus olhos, ou o que Pedro imaginava serem olhos, fixos nele com uma intensidade perturbadora, apesar da distância. Era um olhar que parecia penetrar sua alma, que o conrixa, que o explorava. Pedro sabia que era uma loucura. A rodovia da morte, em uma madrugada chuvosa, e ele parado por causa de uma luz misteriosa no meio do nada. Mas ele não conseguia se mover. Sua perna parecia colada ao freio. O motor do Scania roncava baixinho, um contraste com o uivo do vento e o baque incessante da chuva no para-brisa. Ele estava sozinho, a quilômetros de qualquer posto de gasolina ou vilarejo. A luz se intensificou. Mais uma vez um flash quase doloroso, e o vulto pareceu. Chamallow. Não com som, mas com uma vibração, uma energia que Pedro sentia em seus ossos. Era um sinal. Disso ele tinha certeza. Um sinal de algo que desafiava tudo o que ele conhecia. Ele tinha que saber. Ele tinha que parar. O caminhão guinchou uma última vez. E finalmente parou. O motor, ainda ligado, ressoava na cabine silenciosa, mas para Pedro, o mundo exterior havia silenciado,
focado apenas naquela luz, naquele vulto. Seu destino, ele sentia, estava prestes a mudar para sempre. E o que ele descobriria a seguir o faria questionar cada certeza de sua vida. O guincho desesperado do Abbe cessou, e o Scania de Pedro parou abruptamente, as rodas ainda patinando levemente sobre a fina camada d'água que cobria o asfalto. Pedro sentiu o impacto da freada em seu corpo, o cinto de segurança apertando-o contra o banco. Por um instante, a adrenalina fez seu coração martelar no peito, como um tambor de guerra. Mas logo, a fúria do momento deu lugar a um silêncio opressor, quase sobrenatural. Ele desligou o motor. O ronco familiar do diesel cessou, e o mundo exterior se impôs com uma intensidade arrepiante. Apenas o som, o uivo impiedoso do vento, chicoteando o metal da cabine, o baque incessante da chuva no para-brisa e no teto, e mais sutil, mais insidioso, aquele estranho pulsar da luz que agora parecia emitir um zumbido baixo, quase um sussurro. Não era um som audível com os ouvidos, mas algo que reverberava em seus ossos, em sua própria mente, uma frequência estranha que parecia se comunicar diretamente com seu ser mais profundo. Pedro pegou sua lanterna, a mão tremendo ligeiramente. A Laszlo fora, que antes era um ponto distante, agora preenchia a parte frontal do para-brisa, um brilho esverdeado e hipnotizante, que parecia chamá-lo, atraí-lo. Era belo e aterrorizante ao mesmo tempo. Cada músculo do seu corpo gritava, para ele pisar no acelerador, para girar a chave, para fugir daquele pesadelo vivo. Sua lógica, a voz pragmática do caminhoneiro experiente, berrava, loucura, perigo, vai embora. Mas a curiosidade, aquela força inexplicável, aquela sede humana, pelo desconhecido, que o puxava, o arrastava, para fora da cabine, para o centro daquele mistério sobrenatural. Era como se uma corda invisível, feita da mesma luz estranha, estivesse amarrada ao seu peito, puxando-o para fora, lentamente. Como se estivesse sob um transe, Pedro esticou a mão para a maçaneta da porta. O metal estava frio, úmido, arrepio. Correu por sua espinha, mas não era apenas do frio, era a sensação de estar prestes a cruzar um limiar, de sair de sua realidade familiar para algo que desafiava todas as suas compreensões. Ele abriu a porta. O ar frio e úmido da madrugada, carregado com o cheiro da terra molhada e da floresta, atingiu seu rosto como um tapa. A chuva, antes filtrada pelo para-brisa, agora o envolvia, molhando sua roupa, escorrendo por seus cabelos. Ele sentiu o chão lamacento sob suas botas pesadas. A luz à sua frente não era mais um vulto indefinido. Agora, podia-se discernir com clareza a silhueta de uma figura, alta e esguia, envolta em uma névoa luminosa. A neblina não era da chuva, parecia emanar da própria figura, pulsando e se contorcendo em sincronia com a luz. Os contornos da criatura eram difusos, mudando e se adaptando como fumaça, quase como se o ar, ao seu redor, estivesse se moldando a uma forma não física. Ira translúcida, mas ao mesmo tempo sólida, um paradoxo visual que fazia a mente de Pedro girar. Pedro, com a lanterna em punho, hesitava. O feixe de luz amarela da lanterna mal conseguia penetrar o brilho esverdeado da figura. Ele sentiu seus joelhos fraquejaram, sua mente, treinada para a lógica implacável da estrada, para os perigos reais e tangíveis, tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional. Um balão de gás, um drone, um truque de luz de algum desocupado, mas seus instintos, a voz primordial da sobrevivência, gritavam o contrário. Aquilo não era deste mundo. A criatura, se é que podia ser chamada assim, parecia observá-lo. Não havia olhos discerníveis, mas Pedro sentia um olhar sobre si, uma intensidade que era um olhar que não julgava, não questionava, apenas observava. E havia algo mais. Um sentimento, uma emoção que parecia emanar da figura, algo que Pedro não conseguia nomear, mas que sentia como um nó em seu estômago. Ele deu o primeiro passo, e depois o segundo, e o terceiro. Cada passo era uma batalha contra seu próprio medo, contra a voz da razão que implorava para ele voltar para a segurança da cabine. Mas a atração era magnética. Ele precisava saber, precisava entender o que estava vendo. À medida que se aproximava, o zumbido, aquele sussurro sem som, intensificou-se. Não era mais apenas uma frequência, parecia carregar uma intenção, uma mensagem que ele não conseguia decifrar, mas que sentia em sua própria carne. O ar ao redor da figura parecia mais pesado,
carregado com uma energia elétrica. Os cabelos de Pedro se arrepiaram na nuca, e ele sentiu uma leve dormência. Sus brocos. Ele estava a poucos metros da figura agora. Podia ver os detalhes, ou a falta deles. Não havia rosto, nem membros definidos. Era uma silhueta de luz e fumaça, vibrando em uma frequência impossível. Era como olhar para o impossível, para algo que não deveria existir. E então, algo mudou. A luz que envolvia a figura se intensificou dramaticamente, concentrando-se na parte que seria o braço. Lentamente, quase como em um sonho, a figura estendeu o que parecia ser um apêndice fino e translúcido na direção de Pedro, na palma da mão. Se é que se podia chamar assim, a luz se condensou, formando um símbolo estranho, quase indecifrável, que brilhava com uma intensidade ofuscante. Era um desenho complexo, uma mistura de linhas retas e curvas, de ângulos agudos e espirais perfeitas. Não se parecia com nada que Pedro já tivesse visto em sua vida, nem hieróglifos, nem grafites, nem símbolos religiosos. Era ele, e apesar de sua complexidade, era perfeito, simétrico, como se tivesse sido desenhado por uma inteligência superior. Pedro sentiu uma pressão em sua mente, como se a imagem estivesse sendo projetada diretamente em seu cérebro, gravada ali com uma clareza absoluta. Não era uma imagem visual apenas, era uma sensação, uma impressão profunda, que o deixou sem fôlego, uma mensagem, um aviso, ou seria um convite para o mundo que ele nunca soube que existia. O coração de Pedro disparou, a adrenalina correndo em suas veias, como um rio selvagem. Ele não estava mais com medo, estava em choque, em êxtase. Ele estava testemunhando algo que mudaria sua vida para sempre, algo que ele sabia que ninguém acreditaria. E a figura, o mensageiro da luz, parecia esperar sua reação. A luz do símbolo pulsando em um ritmo hipnótico, gravando-se para sempre na memória do velho caminhoneiro. O que significava aquilo e por que ele? Vocês estão comigo nessa jornada misteriosa? É agora que a história de Pedro começa a se desdobrar de maneiras que ninguém esperava. Ele está parado na rodovia da morte, sob uma chuva torrencial, cara a cara com uma entidade luminosa que lhe mostrou um símbolo inexplicável. Se você está gostando, se essa história te prendeu, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga inacreditável e deixe seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo assim pra vocês. Agradeço imensamente por estarem assistindo. Antes de continuarmos, me contem nos comentários de onde você é e qual o seu nome. Quero conhecer cada um de vocês que está acompanhando essa aventura. Pedro estava paralisado, não de medo agora, mas de um choque profundo que o havia deixado catatônico. A figura luminosa, alta e esguia, parecia flutuar no ar a poucos metros dele, sob a chuva incessante. O braço estendido, translúcido e pulsante, oferecia o símbolo. Ele brilhava com uma intensidade que parecia consumir a própria escuridão da noite, gravando-se na retina de Pedro, e mais perturbadoramente, em sua mente, era um desenho que desafiava a lógica. Linhas retas e curvas entrelaçadas em uma harmonia impossível, ângulos que pareciam desafiar a geometria euclidiana, e espirais que se torciam para dentro e para fora de si mesmas. Não era uma representação de nada que ele conhecesse, nem mesmo algo que sua mente pudesse conceber em um sonho. Ira alienígena, em sua forma mais pura e assustadora. Pedro sentiu uma pressão em sua mente, como se a imagem estivesse sendo projetada diretamente em seu cérebro. Não apenas vista pelos olhos, mas implantada em sua consciência. Era visceral, quase dolorosa, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar, como uma memória muito esquecida que de repente voltava à tona. Era uma forma de comunicação, uma gravação, um aviso, e então algo ainda mais assombroso aconteceu. Pedro ouviu uma voz, mas não com os ouvidos. Era um sussurro, sim, mas telepático, frio e sem emoção, que reverberava diretamente em sua cabeça, como se a própria criatura estivesse falando de dentro dele. Não era uma voz que pertencia a um ser vivo. Era mais como uma frequência, uma vibração que se traduzia em palavras em sua mente. A voz não falava em português, nem em qualquer língua que ele conhecesse. Não havia sotaque, nem entonação, apenas um fluxo constante de pensamentos que se materializavam em seu entendimento. No entanto, o significado era claro, cristalino, como se a mensagem estivesse sendo transmitida diretamente para sua alma. Era uma profecia. As palavras, ou o que se traduzia em palavras na mente de Pedro, eram sobre um perigo iminente.
Algo que se aproximava, uma sombra que se estendia sobre a humanidade, vindo de algum lugar além da compreensão humana. E o mais aterrorizante de tudo, a voz deixou claro que ele, Pedro, um simples caminhoneiro, seria o único a testemunhar, a reconhecer, a ser o elo, o observador. O tempo é breve. A voz sem som ecoou em sua mente. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. Pedro sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, um calafrio que não vinha da chuva fria, mas da pura e avassaladora compreensão do que estava acontecendo. Ele não estava apenas presenciando algo extraordinário. Ele havia sido escolhido. Escolhido para quê? Para ser um peão em um jogo que ele mal compreendia? Um mensageiro de uma catástrofe? Figura então começou a se desfazer. Não em explosão, nem em desintegração violenta, mas em um desvanecimento suave, como fumaça ao vento. A luz diminuiu lentamente. As cores esverdeadas e azuladas, se misturando e se dissipando no ar úmido da madrugada. O zumbido, o sussurro telepático se esvaiu, deixando Pedro sozinho, no meio da rodovia da morte, com as palavras da profecia ecoando em sua mente. O tempo é breve. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. Ele piscou, tentando processar o que acabara de vivenciar. A chuva ainda caía, o vento ainda uivava, mas a figura, luz, o sussurro, tudo desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Apenas a escuridão e a chuva persistiam, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se o tempo tivesse engolido o evento, deixando apenas a memória em sua mente. A mão de Pedro, que antes tremia segurando a lanterna, agora estava firme, mas suada. Ele correu de volta para o caminhão, o corpo tremendo incontrolavelmente, mais de choque do que de medo. Abriu a porta da cabine e o cheiro familiar de diesel e estofamento velho envolvendo, ligou o motor. O ronco do Scania era um som de conforto em meio ao caos de sua mente. As luzes do painel se acenderam, iluminando seu rosto pálido e suado no reflexo do vidro. Ele pegou o celular, a mão já digitando o número de emergência, depois apagando. Para quem ele ligaria? Para a polícia? Olá, eu sou um caminhoneiro e acabei de ver uma criatura de luz que falou telepaticamente comigo sobre o fim do mundo. Eles o internariam. Ligaria para seus amigos caminhoneiros? Eles o chamariam de louco ou de bêbado. Sua família? Eles se preocupariam em excesso. A estrada estava isolada, a quilômetros de qualquer posto de gasolina ou vilarejo. O sinal do celular, que já era fraco em trechos da Regis Bittencourt, sumiu completamente, como se a própria rodovia ou a entidade que a habitava quisesse que ele ficasse sozinho com seu segredo. Ele estava sozinho, completamente sozinho, com a imagem do símbolo gravada em sua mente e o aviso da voz sem som. O tempo é breve. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Pedro ligou o rádio, buscando alguma distração, alguma voz humana, mas apenas estática preenchia o ar. Ele apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. A racionalidade de um caminhoneiro de 30 anos de estrada estava em guerra com a inexplicabilidade do que ele havia presenciado. Não havia explicações, não havia lógica, havia apenas a realidade nua e crua de um encontro que mudou sua vida para sempre, e a certeza de que aquele era apenas o começo. Que ele faria com essa informação? Como ele, um homem simples, poderia lidar com uma profecia tão grandiosa e aterrorizante? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: a estrada nunca mais seria a mesma. A rodovia da morte havia revelado seu segredo, e Pedro era agora o guardião de um conhecimento que podia significar a salvação ou a perdição da humanidade. O ronco do motor o puxava para frente, mas sua mente estava presa no passado recente, naquele momento sobrenatural que o havia escolhido para testemunhar o que viria. O que viria a seguir. O que o futuro reservava para Pedro e para o mundo, agora que o véu havia sido rompido. Pedro estava em choque. Sua mente, um emaranhado de pensamentos frenéticos e imagens perturbadoras, tentava desesperadamente encontrar um ponto de ancoragem na realidade. A rodovia Regis Bittencourt, antes um cenário familiar e previsível, agora parecia um portal para o desconhecido. A chuva, que antes o irritava, agora era um lembrete constante daquele encontro impossível. Ele ligou o limpador de para-brisa na velocidade máxima, como se quisesse varrer não apenas a água, mas também a memória da criatura luminosa de sua visão. Acelerar
Era isso que ele precisava fazer, colocar distância entre ele e aquele trecho da estrada. Mas o corpo de Pedro estava travado, seus músculos rijos, como se um peso invisível o prendesse ao assento do motorista. Seus olhos, ainda arregalados, varreram o local onde a figura havia estado. Nada, apenas a escuridão da mata, pontuada pelos reflexos tremeluzentes da chuva nas folhas. Era como se a entidade tivesse sido um borrão na tela da realidade, apagada sem deixar vestígios. Mas o que ele viu não foi um borrão. Foi real. Tão real quanto o cheiro de ozônio no ar após o relâmpago. Tão real quanto a batida incessante de seu coração. A imagem do símbolo, complexo e luminoso, estava gravada em sua mente com uma clareza assustadora. Ele podia vê-lo mesmo com os olhos fechados, uma tatuagem de luz em sua consciência. E o sussurro telepático da voz sem som ainda ecoava. As palavras: o tempo é breve. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe reverberando em sua alma. Pedro sentia o gosto metálico da adrenalina na boca. Tentou ligar o rádio novamente, mas apenas o chiado da estática preenchia a cabine. O sinal do celular continuava inexistente. Ele estava completamente isolado. Um ponto minúsculo de consciência no meio de uma rodovia vasta e agora, inexplicavelmente, assombrada. Isso não aconteceu. Ele murmurou para si mesmo, a voz rouca e trêmula. Fadiga, alucinação, loucura, mas uma parte dele sabia a verdade que gelava seus ossos e fazia sua pele arrepiar. Aquela criatura não era um produto de sua exaustão. Aquilo era algo alienígena, não no sentido de vindo de outro planeta, mas alienígena à sua compreensão de mundo, de realidade, de existência. Ele respirou fundo, tentando controlar seus olhos, acostumados a identificar perigos na estrada. Agora viam ameaças em cada sombra, em cada galho que balançava ao vento. A Mata Atlântica, antes uma paisagem indiferente, agora parecia observá-lo. Seus segredos murmurados pelo vento. Pedro lembrou-se das histórias que os outros caminhoneiros contavam. Lendas urbanas de luzes misteriosas na estrada, de encontros com seres inexplicáveis, de fenômenos que desafiavam a lógica. Ele sempre as ouvira com um sorriso cético, atribuindo-as ao cansaço, à solidão, à imaginação fértil de mentes que passavam tempo demais na solidão do asfalto. Agora, ele era parte de uma dessas histórias. Não, ele era o protagonista. Uma nova onda de pânico o atingiu. E se a criatura voltasse? E se ela não tivesse ido embora, mas apenas se tornado invisível? Observando-o da escuridão, ele apertou os olhos, mas não se atreveu a olhar para o retrovisor. Ele tinha que sair dali. Tinha que continuar dirigindo. A rotina, a previsibilidade, a familiaridade do asfalto sob suas rodas. Ele precisava disso para se agarrar à sanidade. Com um esforço imenso, Pedro girou a chave no contato. O motor do Scania roncando em resposta. Engatou a primeira marcha. E o caminhão se moveu, lenta e pesadamente, como se estivesse relutante em deixar aquele trecho amaldiçoado. Conforme ele se afastava, Pedro não conseguia evitar a tentação de olhar para o retrovisor. A escuridão era total, a chuva obscurecendo qualquer coisa, além de alguns metros. Mas por um breve segundo, ele jurou ter visto um pequeno brilho esverdeado na distância. Um ponto de luz que parecia desaparecer no instante em que ele focava nele. Era sua imaginação, cansada e traumatizada, ou a criatura ainda estava lá. Observando sua partida, ele dirigiu por horas, a mente em overdrive. Cada sombra na beira da estrada parecia se mover. Cada barulho estranho da mata o fazia apertar o volante com mais força. A exaustão física foi suplantada por uma vigília mental, uma necessidade desesperada de estar alerta, de não ser pego de surpresa novamente. A luz da madrugada começou a clarear o horizonte, tingindo o céu de tons de cinza e rosa pálido. Com a chegada do dia, parte daquele terror visceral se dissipou. A lógica começou a tentar se reafirmar em sua mente. Foi um pesadelo, ele tentou se convencer. Eu estava cansado demais, tive uma alucinação. Mas o símbolo e a voz, eles eram muito vívidos, muito reais. Não podiam ser invenção de sua mente. Ele parou no primeiro posto de gasolina que encontrou, já com o sol alto. O cheiro de café fresco e pão de queijo trouxe de volta um pedaço de normalidade. Mas a normalidade era agora uma fachada, tênue. Ele entrou no banheiro do posto e olhou para seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam injetados,
sua pele pálida, e havia uma linha de preocupação gravada em sua testa que não estava ali antes. Ele lavou o rosto com água fria, tentando afastar a exaustão e o pesadelo. Ao se virar, por um instante, o brilho da lâmpada fluorescente do banheiro refletiu na superfície espelhada, e Pedro viu, novamente, o símbolo, não no espelho, mas em sua mente, como uma marca indelével. Era uma imagem tão forte que parecia estar gravada em sua própria retina. Ele fechou os olhos com força, balançando a cabeça. Não era uma alucinação. Aquela coisa havia se comunicado com ele, e o símbolo era a prova. A voz havia dito: "Você é o portador." Portador de quê? De uma mensagem, de uma responsabilidade, de um destino. A rodovia Regis Bittencourt tinha muitos segredos, mas nenhum tão profundo, tão aterrorizante e tão inexplicável quanto o que Pedro havia desenterrado naquela madrugada chuvosa. Ele era um caminhoneiro, um homem da estrada acostumado com perigos reais e tangíveis. Agora, ele estava no limite de uma realidade que ele nunca soube que existia. E o mais assustador de tudo era a sensação de que aquilo era apenas o começo. O que viria a seguir? A profecia da voz sem som era real? E se fosse, como um simples caminhoneiro poderia lidar com o peso do que estava por vir? A jornada de Pedro estava apenas começando. Pedro acelerou o Scania, as luzes da madrugada diluindo a névoa de terror que pairava sobre a rodovia Regis Bittencourt. No entanto, a distância física não diminuía a opressão mental. O sol já havia despontado, banhando a paisagem com uma luz amarelada que trazia uma falsa sensação de segurança. Mas para Pedro, o mundo havia mudado. A realidade, antes tão sólida e previsível, havia se dissolvido em um turbilhão de luzes, sussurros telepáticos e símbolos indecifráveis. Ele parou em um posto de combustível em Juquitiba, um lugar familiar onde costumava tomar café e trocar algumas palavras com outros caminhoneiros. A rotina, a banalidade do dia menos a menos dia, era um bálsamo para sua mente atormentada. No entanto, enquanto bebia o café amargo Saint-Usei, um estranho no ninho, as conversas sobre fretes, pneus e motores pareciam vazias, distantes. Como poderia ele falar sobre pneus quando sua mente estava dominada pela imagem de uma criatura luminosa e um aviso do fim dos tempos? A imagem do símbolo, aquele conjunto de linhas e curvas que desafiava a lógica, estava gravada em sua mente com uma clareza perturbadora. Ele podia vê-lo em tudo: no vapor que saía de sua xícara de café, nas manchas de óleo no asfalto, nos padrões das nuvens. Era como uma tatuagem em sua retina, um parasita visual que se recusava a ir embora. O café não o ajudou. Seu estômago estava embrulhado, e ele sentia uma febre estranha subindo por seu corpo. Não era uma febre de doença, mas uma intensidade febril, como se sua mente estivesse trabalhando em overdrive, processando informações demais para sua capacidade normal. Ele se forçou a voltar para a estrada, dirigindo em piloto automático. A cada quilômetro que o afastava do local do encontro, a voz da razão tentava se impor. Foi um delírio. Você está exausto. Precisa. Mas então, o símbolo piscava em sua mente, tão vívido, tão real, que Pedro se perguntava se ele não estava enlouquecendo. Os dias que se seguiram foram um borrão. Pedro tentou voltar à sua rotina, entregando cargas, conversando com colegas, ligando para sua família, mas tudo parecia embaçado e real. Ele se sentia desconectado, como se estivesse assistindo à sua própria vida de fora. O sono, antes seu refúgio e oásis na solidão da estrada, tornou-se seu inferno pessoal. Pesadelos vívidos e aterrorizantes assombravam suas noites. El via a criatura de luz novamente, o símbolo pulsando, e a voz sem som ecoava em sua mente, mais alta, mais insistente. Ele acordava suado, ofegante, com o coração disparado e o corpo tremendo. Durante o dia, a sensação de ser observado era constante. Pedro olhava para o retrovisor a cada poucos minutos, para as sombras na beira da estrada, para o céu. El esperava ver a luz novamente, esperando e temendo ao mesmo tempo. A rodovia Regis Bittencourt, antes um caminho, havia se tornado um labirinto de memórias e pressentimentos. Seus colegas de trabalho notaram sua mudança. Pedro, sempre um homem falante e bem-humorado, agora estava calado, pensativo. Sua pálida era notória, e os olhos, antes cheios de vida, agora carregavam uma sombra de preocupação e cansaço. Tá tudo bem, Pedro? Você não parece bem, perguntou seu amigo João, outro caminhoneiro experiente, durante um café em um posto em Curitiba.
Pedro hesitou. Como ele poderia explicar? Como ele poderia dizer que havia tido um encontro com algo de outro mundo? Eles o internariam, ou pior, ririam dele. Só o cansaço, João. A Regis Bittencourt tá mais pesada que o normal esses dias. Pedro respondeu, com um sorriso forçado que não alcançou seus olhos. João o olhou com desconfiança, mas não insistiu. Ele sabia que cada caminhoneiro tinha seus próprios demônios da estrada. Mas Pedro sabia que não podia compartilhar o que viu. O segredo era muito grande, muito assustador. Quem acreditaria em uma história tão bizarra? A sociedade humana não estava preparada para a verdade. E ele, um simples caminhoneiro, também não estava. A sensação de um perigo iminente, anunciada pela voz misteriosa, o sufocava. Era como uma névoa densa que o seguia, uma ameaça invisível que pairava. Ele sentia a urgência, a necessidade de agir, mas não sabia o que fazer. Como um homem comum poderia combater uma ameaça de outra dimensão, anunciada por uma criatura de luz, impelido por uma força que não conseguia controlar? Pedro decidiu voltar ao local exato onde teve o encontro. Era uma necessidade, uma obsessão. Ele precisava de alguma prova, de algum vestígio que pudesse confirmar que não estava enlouquecendo. Precisava confrontar aquele trecho da rodovia da morte que havia se tornado seu calvário. Chegou ao local no início da tarde. Oh Sol, a Pino. A rodovia parecia ainda mais sombria à luz do dia, seus segredos bem guardados pela densa vegetação. Pedro parou o caminhão no acostamento, desceu e começou a vasculhar cada centímetro daquele trecho de estrada. Ele procurou por marcas, no asfalto, por galhos quebrados na mata, por qualquer sinal que pudesse indicar a presença da figura ou da luz. Nada, nenhuma marca, nenhum vestígio, nenhuma anomalia. A grama estava intacta. As pedras no acostamento pareciam não ter sido tocadas. Era como se tudo tivesse sido um delírio, uma invenção de sua mente exausta. O silêncio da mata, que antes parecia guardar segredos, agora zombava dele, confirmando o vazio de sua busca. Pedro ajoelhou-se, as mãos na terra úmida. O desespero ameaçava engoli-lo. Ele estava louco? Era tudo uma farsa de sua própria mente? Mas então, ele fechou os olhos, e lá estava ele. O símbolo, não na terra, nem no ar, mas em sua mente, tão vívido, tão real quanto no momento em que a criatura o mostrou. E com o símbolo veio a lembrança da voz, o sussurro frio e sem emoção, a profecia. O tempo é breve. A escuridão se aproxima, o véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. Pedro não estava louco. Aquilo tinha acontecido, e o fato de não haver vestígios físicos só tornava tudo mais aterrorizante. Significava que a criatura não era física, não era deste mundo, e a profecia era real. Ele se levantou, o corpo doendo, a mente pesada. A rodovia Regis Bittencourt, com sua beleza traiçoeira e seus segredos sombrios, havia escolhido um mensageiro improvável. Pedro, o caminhoneiro, estava agora no centro de um mistério que poderia mudar o destino da humanidade. O que ele faria? Com um sinal gravado em sua mente, como ele poderia alertar um mundo cético sobre uma ameaça que só ele havia testemunhado? A jornada estava apenas começando, e o peso de sua nova realidade era quase insuportável. De volta à cabine de seu Scania, o corpo de Pedro doía como se tivesse lutado uma batalha. Sua mente, no entanto, estava ainda mais exausta. A busca infrutífera no local do encontro o havia deixado com uma sensação de desamparo. Não havia evidências físicas, nada que pudesse provar a si mesmo, ou a qualquer outra pessoa, o que havia acontecido. Mas o símbolo brilhando em sua mente, e a voz telepática, ecoando em sua alma, eram provas irrefutáveis. Ele dirigiu por horas, o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. A beleza do crepúsculo, que antes o acalmava, agora parecia um presságio, um lembrete do véu que se rompe que a voz havia mencionado. O cansaço o estava vencendo, mas o medo de fechar os olhos e mergulhar em pesadelos vívidos era maior. Pedro decidiu parar em um pequeno posto de beira de estrada em um vilarejo qualquer no interior de São Paulo. Era um lugar rústico, com um pequeno restaurante que servia comida caseira e um posto de gasolina antigo. A normalidade do lugar, o cheiro de feijão cozido e o som de uma moda de viola vindo do rádio era um contraste gritante com o caos que se instalara em sua mente. Ele comeu em silêncio, a comida parecendo sem gosto. Observava as pessoas ao redor, famílias jantando, caminhoneiros rindo e conversando. Eles viviam suas vidas,
alheios à sombra que se aproximava, à ameaça que a voz sem som havia revelado. Pedro sentiu um peso esmagador em seus ombros. Ele era o único a saber, o único a ter sido alertado. O tempo é breve. A voz sussurrava em sua mente. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. Era um eco constante, uma melodia sombria que o perseguia. Não havia como desligá-la, ignorá-la. Ela era parte dele agora. Depois de jantar, Pedro decidiu tentar dormir um pouco. Estacionou o caminhão em um canto mais isolado do posto, afastado das luzes e do barulho. Fechou as cortinas da cabine, criando um casulo de escuridão. Deitou-se na cama estreita, o corpo exausto, mas a mente em frenética atividade mal havia fechado os olhos quando o pesadelo começou. Não era como os outros sonhos, fragmentados e difusos. Este era nítido, vívido, mais real que a própria realidade. Ele estava de volta à rodovia Regis Bittencourt, a chuva caindo em torrentes. A escuridão era densa, quase palpável, e lá estava ela novamente. A figura luminosa, pulsando em um brilho esverdeado e hipnotizante. Seus contornos eram fluidos, dançando sob a chuva, e a névoa que a envolvia parecia se estender, tocando as árvores da mata. A criatura estendeu o braço translúcido, e o símbolo se materializou em sua mão, brilhando com uma intensidade. Office Conte. Mas desta vez, o símbolo não estava apenas gravado em sua mente. Ele parecia girar, crescendo em tamanho, engolindo-o. Pedro sentiu-se sugado para dentro do símbolo, para um vazio infinito, onde não havia som, nem luz, apenas a sensação de estar flutuando em um abismo. E então, a voz, mais clara, mais potente do que antes, reverberando em cada célula de seu ser. Desperte, portador. O sinal foi dado. As palavras não eram mais apenas uma frequência em sua mente. Elas vinham acompanhadas de visões, flashes rápidos como fragmentos de um filme de terror. Cidades em ruínas, céus escuros e tempestuosos, figuras sombrias espreitando nas sombras, gritos de desespero, de pânico, de milhões de vozes em uníssono. A voz continuou, revelando mais detalhes, mais camadas da profecia. Era um aviso sobre uma ruptura dimensional, uma fenda na própria tapeçaria da realidade que permitiria que eles, a voz não os nomeava, mas a sensação de sua presença era aterradora, menos invadissem. Não seriam monstros de filmes de ficção científica, mas algo muito mais sutil e insidioso, capaz de corromper a mente e a alma. Eles se alimentam do medo, da desesperança, da discórdia. A humanidade em sua fragilidade os convida. Pedro sentiu uma dor aguda em sua cabeça, como se sua mente estivesse sendo esticada até o limite. As visões se intensificavam. Imagens de pessoas se voltando umas contra as outras, de sociedades desmoronando, de um caos generalizado. Era o cenário de um apocalipse, não de fogo e enxofre, mas de desintegração mental e social. Você é o elo, aquele que viu, aquele que compreende, aquele que deve alertar. A voz, embora sem emoção, carregava uma urgência que fez o sangue de Pedro gelar. Ele era o portador, aquele que deveria carregar o fardo desse conhecimento. Mas como? Como um caminhoneiro solitário poderia alertar um mundo que estava cego pela própria ignorância e complacência? Não há tempo para o ceticismo. A fé é o escudo, a união, a arma. A visão do símbolo voltou, pulsando novamente, e Pedro sente-se empurrado para fora do vazio, de volta para a cabine escura de seu caminhão. Ele abriu os olhos abruptamente, ofegante, o corpo coberto de suor frio. O coração martelava em seu peito, e a voz ainda ecoava em sua mente, as palavras mais claras do que nunca. Não era um sonho comum, era uma revelação, um aprofundamento do que ele havia presenciado na estrada. A criatura não era apenas um mensageiro, era um revelador de verdades cósmicas. Pedro se sentou, encostado na parede da cabine, as mãos na cabeça. A dor de cabeça era insuportável, mas era secundária à avalanche de informações que havia recebido. A profecia não era mais abstrata. Tinha detalhes, uma invasão silenciosa, alimentada pelas fraquezas humanas. E ele, Pedro, era o único que havia recebido o chamado para lutar. Ele acendeu a pequena luz da cabine, e seus olhos caíram sobre o velho mapa rodoviário dobrado no painel. O Brasil, um país tão vasto e complexo, parecia agora tão pequeno, tão vulnerável. O que ele faria com esse conhecimento? Ignorá-lo era uma opção, mas a voz em sua mente não o permitiria. E se ele tentasse alertar, quem acreditaria em uma história de uma criatura de luz
e uma invasão dimensional, ele seria ridicularizado, talvez internado. Mas a urgência das palavras da voz era inegável. Não há tempo para o ceticismo. Pedro sabia que sua vida como caminhoneiro, sua rotina, pacata e previsível, havia acabado. Ele havia sido escolhido para uma missão que superava sua própria compreensão. O símbolo gravado em sua mente era um lembrete constante, uma tatuagem da verdade. E a voz sem som, agora mais clara e insistente do que nunca, era o seu guia, o seu tormento e a sua única esperança. A escuridão se aproximava. O véu estava se rompendo. E Pedro, o caminhoneiro, era o portador. O que ele faria a seguir, o destino de muitos, talvez de todos, podia depender de sua resposta. A estrada o chamava novamente, não mais como um caminho para entregas, mas como um percurso em direção a um futuro incerto e aterrorizante. Ele tinha que agir. Mas como? E mais importante, contra o quê? Pedro abriu os olhos abruptamente, o suor escorrendo pelo rosto e pescoço. O rádio do posto, que tocava uma melodia sertaneja suave, era o único som que o ancorava à realidade. Um contraste chocante com os gritos silenciosos das visões de Sup. Sua cabeça latejava com uma dor lancinante, como se as informações recebidas na dimensão onírica estivessem forçando seu cérebro a expandir-se. Ele se sentou na estreita cama da cabine, ofegante, e levou as mãos à têmpora, massageando a dor à figura, a luz, o sussurro. Tudo desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Apenas a escuridão e a chuva persistiam, como se nada tivesse acontecido. Mas não havia como negar a vividez da experiência. Não era um sonho comum. Era uma projeção, uma imersão forçada em uma realidade alternativa. Ou talvez um vislumbre do futuro. E as palavras da voz sem som eram nítidas em sua mente. O tempo é breve. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. A dor de cabeça começou a diminuir, mas o torpor mental persistia. Pedro piscou, tentando processar o que acabara de vivenciar. Ele sentia-se mais conectado do que nunca à criatura de luz, ao símbolo, à profecia. Era como se uma parte dele agora habitasse aquele espaço etéreo onde a voz existia. Ele pegou o celular. A tela acendeu, revelando a falta de sinal. Era uma constante irritante desde o primeiro encontro. A rodovia Regis Bittencourt, sempre com seus pontos cegos, agora parecia ter uma aura própria que bloqueava qualquer tentativa de comunicação externa, isolando Pedro em sua nova e terrível realidade. Ele discou para a polícia, para seus amigos, para sua família, menos os dedos hesitaram, pararam. O que ele diria? Olha, eu tive um sonho telepático com um ser de luz que me falou sobre uma invasão dimensional. A resposta seria um riso. Ou, pior, uma camisa de força. Ele estava sozinho com seu segredo. O peso daquela informação era esmagador. Uma tonelada de responsabilidade jogada sobre os ombros de um homem acostumado a carregar apenas cargas físicas. Ele era o portador, mas, do que o forma? Como ele, um caminhoneiro solitário, poderia alertar o mundo? Pedro ligou o motor do Scania. O som familiar e reconfortante do diesel rugindo na madrugada. As luzes do painel acenderam, iluminando seu rosto, pálido e suado. Ele sentia o olhar do mundo sobre si, mesmo que invisível. A sensação de ser observado havia se intensificado, não mais como um medo de ser perseguido, mas como a consciência de estar sob uma vigilância cósmica. Ele engatou a primeira marcha e o caminhão se moveu. O destino, que antes era São Paulo, havia se tornado algo muito mais grandioso e aterrador. Pedro não estava mais dirigindo para entregar uma carga. Estava dirigindo em direção a um propósito, um chamado que não podia ignorar. Os quilômetros se sucederam, as paisagens do interior de São Paulo se misturando com as imagens vívidas de seu pesadelo. Cidades em ruínas, pessoas tomadas pelo pânico, o céu escuro e tempestuoso. A profecia sobre a ruptura dimensional e os seres que se alimentam do medo não era mais uma abstração. Era uma ameaça palpável, respirando em seu cangote. Ele pensou na humanidade, na sua fragilidade, nas discórdias que os separavam. A voz havia dito: eles se alimentam do medo, da desesperança, da discórdia. A humanidade em sua fragilidade os convida. Isso fazia sentido. A forma como o mundo parecia se inclinar para o caos, a polarização, as guerras silenciosas e tudo isso era um banquete para algo que se alimentava da desunião. Pedro, um homem simples, sem educação formal além do básico, sentia-se um profeta relutante. Ele nunca havia se considerado religioso, mas as visões,
a voz, o símbolo, tudo parecia transcender a ciência e mergulhar em um domínio espiritual. Era um chamado para despertar, não apenas para ele, mas para Atidus. A urgência das palavras da voz ecoava. Não há tempo para o ceticismo. A fé é o escudo, a união, a arma. Fé em quê? União com quem? Ele chegou a São Paulo ao amanhecer. A megalópole fervilhava com a vida, o barulho dos carros, as pessoas correndo para o trabalho. Uma cidade imensa, cheia de milhões de vidas, todas alheias ao perigo que se aproximava, ao véu que estava se rompendo. Pedro entregou sua carga, fez os trâmites e, em vez de descansar como de costume, decidiu buscar respostas. Ele não sabia por onde começar, mas a imagem do símbolo em sua mente era um guia. A internet, essa vastidão de informações e desinformação, seria seu primeiro ponto de partida. Ele precisava encontrar algo, qualquer coisa, que se conectasse ao que ele havia vivenciado. Ele se instalou em um hotel simples, a algumas quadras do terminal de cargas. Ligou o notebook, a tela clara, ofuscando seus olhos cansados. Digitou termos aleatórios em sua busca. Luzes estranhas na estrada, símbolos antigos, sonhos proféticos, criaturas de luz. A maioria dos resultados eram teorias da conspiração, contos de ficção científica ou histórias de lunáticos, mas Pedro não desistiu. A sensação de urgência o impulsionava. Ele sentia que cada minuto contava. O desaparecimento misterioso da figura não era um fim, mas um cúmico. Era um lembrete de que a criatura podia vir e ir como quisesse, sem deixar rastros, sem ser limitada pelas leis físicas. Horas se passaram, e o cansaço começava a pesar novamente. Seus olhos ardiam, mas então, em um fórum obscuro sobre ufologia e criptozoologia, ele encontrou algo, um tópico, chamado Os Mensageiros da Aurora. Lá, em meio a relatos de avistamentos de OVNIs e lendas de seres mitológicos, havia uma imagem. O coração de Pedro deu um salto. Era o mesmo símbolo. O conjunto de linhas e curvas que a figura luminosa havia mostrado a ele. A mesma forma que estava gravada em sua mente, o mesmo desenho que havia o engolido em seu pesadelo. A descrição falava sobre mensageiros, seres de outra dimensão que apareciam em momentos de grande crise para alertar a humanidade. Não eram nem bons, nem maus, apenas comunicadores de verdades cósmicas, anunciando a chegada de visitantes indesejados, que se aproveitariam da vulnerabilidade humana. Pedro sentiu um calafrio na espinha. Não era loucura, não era uma alucinação, aquilo era real. E a profecia da voz sem som, o perigo iminente, a ameaça que a humanidade havia convidado em sua discórdia, menos tudo estava se encaixando. O véu havia se rompido para ele, Pedro, e agora ele tinha a chave, o símbolo, a prova de que algo estava para acontecer. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que sua vida como a conhecia havia terminado. Ele era o portador, e o peso de sua nova realidade era quase insuportável. A rodovia da morte havia revelado seu segredo, e Pedro estava agora no centro de um mistério que poderia mudar o destino da humanidade. O que ele faria com o sinal gravado? Como ele alertaria um mundo cético sobre uma ameaça que só ele havia testemunhado? A jornada estava apenas começando, e o tempo, a voz havia alertado, era breve. Pedro fechou o notebook com um baque surdo, o som ecoando no pequeno quarto de hotel como um tiro. A tela escura refletia seu rosto pálido e os olhos arregalados, injetados de sangue. A descoberta no fórum de ufologia, o tal Mensageiros da Aurora, e a imagem idêntica do símbolo, não trouxe alívio, mas um terror renovado. Não era um delírio, não era fadiga, era real. E a proficha da ruptura dimensional, e dos visitantes indesejados que se alimentavam do medo, da desesperança e da discórdia humana, agora tinha um peso aterrorizante de verdade. A adrenalina, que o mantivera desperto por dias, começou a dar lugar a uma exaustão avassaladora. Ele se jogou na cama, o colchão macio afundando sob seu peso. O quarto, que antes parecia um refúgio, agora era uma cela, e sua mente, um calabouço de pensamentos sombrios. Os dias que se seguiram foram um borrão de paranoia e insônia. Pedro tentou voltar à sua rotina, entregando cargas, conversando com colegas, ligando para sua família, mas tudo parecia embaçado, irreal, como se ele estivesse flutuando em um pesadelo acordado. A voz sem som, que antes sussurrava em sua mente, agora parecia gritar, as palavras da profecia ecoando em seus ouvidos internos. O tempo é breve,
A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. A cada curva na estrada, a cada sombra na mata, ele esperava ver a luz novamente. A figura translúcida, o símbolo pulsante. Sua percepção da realidade estava alterada. O vento, antes apenas vento, agora parecia carregar sussurros. A chuva, antes só chuva, lembrava o cenário apocalíptico de suas visões. A sensação de ser observado era constante e opressora. Não era mais um medo irracional, mas uma certeza gnóstica de que algo o seguia, monitorava seus passos, seus pensamentos. Ele olhava para o retrovisor a cada poucos minutos, para as sombras na beira da estrada, para o céu. Seus olhos varriam as nuvens, procurando por padrões, por algo que pudesse anunciar a chegada da ameaça. E o brilho esverdeado, aquele mesmo que ele jurara ter visto na rodovia da morte, parecia surgir e desaparecer na periferia de sua visão. Uma piscadela fantasmagórica que o levava ao limite. Os pesadelos se intensificaram. Não eram mais apenas visões de destruição. Eram encontros. Ele se via em cenários de cidades em ruínas, com a fumaça de edifícios em chamas sufocando o ar. Figuras sombrias, apenas silhuetas sem rosto, espreitavam nas sombras. Seus olhos sem luz, fixos nele. E os gritos de desespero, de pânico, de milhões de vozes em uníssono. Um coro de agonia que se infiltrava em sua alma e o acordava em sobressaltos. O corpo encharcado de suor frio, o coração martelando descompassadamente. A profecia da ruptura dimensional e dos seres que se alimentam do medo não era mais uma abstração, era uma ameaça palpável, respirando em seu cangote. As visões mostravam pessoas se voltando umas contra as outras, a sociedade se desintegrando de dentro para fora, o caos generalizado. Era o apocalipse, não de fogo e enxofre, mas de desintegração, mental e social, alimentado pelas fraquezas humanas. Seus colegas de trabalho notaram sua mudança drástica. Pedro, sempre um homem falante, brincalhão e um contador de histórias nato, agora estava calado, introspectivo, com os ombros curvados, sob um peso invisível. Sua palidez era notória, e as olheiras fundas revelavam as noites insones. Seus olhos, antes cheios de uma luz de quem amava a estrada, agora carregavam uma sombra de preocupação, cansaço e, acima de tudo, um terror silencioso. Tá tudo bem, Pedro? Você não parece bem, perguntou seu amigo João, durante um almoço. Apressado em um posto de gasolina na BR-116, João tentava disfarçar a preocupação, mas seus olhos mostravam a apreensão. Você está mais magro. E esses olhos, parece que viu assombração. Pedro forçou um sorriso, uma tentativa frágil de normalidade. Só o cansaço, João. Essa rotina tá pegando pesado. Ele tentou mudar de assunto, falando sobre a próxima entrega, sobre o preço do diesel, qualquer coisa que o afastasse do abismo que o consumia. João o olhou com desconfiança. Você não é de se queixar de cansaço, Pedro. Já enfrentou coisa muito pior. Tem algo te incomodando. Eu sei. Pedro hesitou. A verdade borbulhava em sua garganta. Um desejo desesperado de compartilhar o fardo, de ser compreendido. Mas como? Como ele poderia dizer que havia tido um encontro com algo de outro mundo, que lhe mostrou um símbolo e uma profecia apocalíptica? Eles o internariam. Ou pior, ririam dele, o taxariam de louco. A sociedade humana não estava preparada para a verdade. E ele, um simples caminhoneiro, parecia ser o único a carregá-la. Não é nada demais, João. Só preocupações de velho. A gente pensa demais na vida na estrada, né? Pedro respondeu, com uma voz que parecia não ser a sua Joao Suspiro. Desistindo de tentar arrancar a verdade de Pedro, ele sabia que cada caminhoneiro tinha seus próprios demônios da estrada, e que alguns eram profundos demais para serem compartilhados. Pedro sabia que não podia compartilhar o que viu. O segredo era muito grande, muito assustador. O isolamento era uma tortura, mas a alternativa menos a descrença e a ridicularização era ainda pior. Ele era o único a ter recebido o chamado, e o peso daquele conhecimento o oprimia. A sensação de um perigo iminente anunciada pela voz misteriosa o sufocava. Era como uma névoa densa que o seguia, uma ameaça invisível que pairava sobre ele. Ele sentia a urgência, a necessidade de agir, mas a paralisia do medo e da incredulidade o impedia. Como um homem comum poderia combater uma ameaça de outra dimensão, anunciada por uma criatura de luz? Ele se sentia preso em uma teia,
uma conspiração cósmica da qual ele era o único participante relutante. O símbolo gravado em sua mente, a voz que sussurrava a profecia menos, eram seus tormentos e seus guias. A rodovia da morte havia revelado seu segredo, e Pedro, o caminhoneiro, estava agora no centro de um mistério que poderia mudar o destino. As consequências ocultas de seu encontro estavam apenas começando a se manifestar, e o tempo, a voz havia alertado, era breve, muito breve. A próxima etapa seria retornar ao ponto zero, confrontar o local onde tudo começou, na esperança de encontrar mais do que ausência. A exaustão de Pedro havia atingido um ponto crítico, mas o sono era um inimigo traiçoeiro. Cada vez que seus olhos se fechavam, as visões o assaltavam. Cidades em ruínas, figuras sombrias espreitando e o símbolo pulsando em sua mente. Ele se sentia como um navio à deriva, sem âncora, sendo levado pelas ondas de uma realidade que ele mal compreendia. A voz sem som ainda ecoava, as palavras da profecia martelando em sua cabeça. O tempo é breve, a escuridão se aproxima, o véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. Os dias se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. Pedro entregava suas cargas de forma automática, seus movimentos mecânicos, sua mente em outro lugar. Seus colegas de trabalho, acostumados com sua vivacidade, agora o olhavam com preocupação. Ele mal comia, o apetite suprimido pela ansiedade. A rodovia Regis Bittencourt, antes sua aliada, agora era o palco de seu tormento. A necessidade de voltar ao local do encontro tornou-se uma obsessão, uma urgência incontrolável. Ele precisava de alguma coisa, qualquer coisa, que confirmasse a realidade de sua experiência, que dissipasse a sombra da loucura que pairava sobre ele. A busca, no fórum online, havia validado o símbolo, mas não a totalidade da vivência. Ele precisava confrontar o ponto zero. O epicentro de sua nova e aterrorizante realidade foi uma manhã de quarta-feira, 9 de julho de 2025, que Pedro decidiu fazê-lo. Ele estava em São Paulo, depois de uma entrega. Em vez de pegar uma nova carga, ele girou o volante de seu Scania e começou a dirigir para o sul, de volta para a rodovia Regis Bittencourt. A cada quilômetro que o aproximava, uma mistura de medo e estranha esperança o invadia. O tempo estava nublado, mas sem chuva. A rodovia da morte parecia ainda mais sombria à luz do dia, seus segredos bem guardados pela densa vegetação da Mata Atlântica. Os caminhões passavam por ele, buzinas familiares soando em reconhecimento, mas Pedro estava em seu próprio mundo. Ele reconheceu o trecho da estrada, a curva fechada, a densidade da mata, a ligeira inclinação do asfalto. Era ali que havia parado seu caminhão, ali que a luz havia aparecido, ali que a figura havia se manifestado. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar do calor do dia. O ar parecia mais denso, carregado de uma energia residual. Pedro parou o caminhão no acostamento, afastando-se o máximo possível da pista. Desceu da cabine, o som do motor desligado, deixando um silêncio quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento balançando as árvores e o distante murmúrio do tráfego. Ele olhou ao redor, seus olhos varrendo cada centímetro do local. Começou a caminhar lentamente, suas botas pesadas afundando levemente na terra úmida. Ele procurava por qualquer sinal, qualquer anomalia. Galhos quebrados, marcas do queimado, um cheiro estranho, qualquer coisa que pudesse indicar a presença da figura ou da luz. Ele revirou folhas secas, olhou sob arbustos. Nada. A grama estava intacta. As pedras no acostamento pareciam não ter sido tocadas. Era como se a entidade tivesse aparecido e desaparecido, sem deixar rastros físicos. Um fantasma que não pertencia a este plano de existência. A cada minuto que passava sem encontrar nada, o desespero ameaçava engoli-lo. A voz da razão, aquela que ele tentava sufocar há dias, começou a gritar novamente. Você está louco, Pedro? É tudo invenção da sua cabeça cansada. Volte para a realidade. Ele se ajoelhou, as mãos na terra úmida e fria. Sentiu a textura da sujeira entre seus dedos, a solidez do chão sob seus joelhos. O mundo físico era real, mas e o outro? Aquele mundo de luzes, símbolos e sussurros? Ele fechou os olhos com força, tentando se concentrar, e lá estava ele. Não no chão nem no ar, mas em sua mente, tão vívido, tão real quanto no momento em que a criatura o mostrou. Era uma marca indelével, uma tatuagem de luz em sua consciência, e com o símbolo,
Veio a lembrança da voz ou sussurro frio. E sem emoção, a profecia. O tempo é breve. A escuridão se aproxima. O véu se rompe. Você é o portador. Testemunhe. Não era loucura. Aquilo tinha acontecido. E o fato de não haver vestígios físicos só tornava tudo mais aterrorizante. Significava que a criatura não era limitada pelas leis físicas conhecidas. Não era deste mundo. E a profecia era real. Pedro se levantou, o corpo doendo, a mente pesada. Ele sentiu uma pontada de raiva. Por que ele? Por que um caminhoneiro comum, um homem de estrada, havia sido escolhido para carregar esse fardo? Ele não pediu por isso. Ele não queria isso. Mas a raiva rapidamente se transformou em uma determinação fria. A rodovia Regis Bittencourt, com sua beleza traiçoeira e seus segredos sombrios, havia escolhido um mensageiro improvável. E agora, ele teria que aceitar seu papel. Ele retornou à cabine do caminhão, sentando-se no banco do motorista. Olhou para o volante para os batus, familiares do painel. Sua vida como a conhecia havia terminado naquele trecho da estrada. Ele não era mais apenas Pedro, o caminhoneiro. Ele era Pedro, o portador. A sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Não era paranoia, era uma consciência elevada, uma percepção de que ele estava agora conectado a algo maior. Algo que o observava, talvez o guiava. Ele ligou o motor e engatou a primeira marcha, mas em vez de voltar para São Paulo ou pegar outra carga, ele não sabia para onde ir. Ele não tinha um plano, um mapa para sua nova missão. A única coisa que tinha era o símbolo, a voz e a urgência de agir. A rodovia da morte havia revelado seu segredo, e Pedro estava agora no centro de um mistério que poderia mudar o destino da humanidade. Mas como ele poderia alertar o mundo, cético sobre uma ameaça que só ele havia testemunhado? E onde ele encontraria as respostas, as ferramentas, para combater o que quer que estivesse se aproximando? A jornada de Pedro estava apenas começando, e o peso de sua nova realidade era quase insuportável. Ele precisava de mais informações, precisava desvendar o enigma do símbolo e da profecia. E ele faria isso custe o que custar. A busca por respostas era agora sua única estrada. O retorno ao ponto zero havia sido ao mesmo tempo infrutífero e crucial. Fisicamente, Pedro não encontrou nada que confirmasse sua experiência, mas mentalmente, a ausência de vestígios apenas solidificou a natureza etérea e não terrena do que ele havia presenciado. Não era uma alucinação, era um fenômeno que operava fora das leis da física que ele conhecia. A rodovia da morte havia se tornado a chave para uma realidade que ele sequer sabia que existia. De volta a São Paulo, a megalópole vibrante parecia ainda mais caótica e cega para Pedro. O burburinho da cidade, os carros buzinando, as pessoas correndo para seus compromissos, tudo era um lembrete cruel da ignorância coletiva sobre a ameaça que se aproximava. A urgência da voz sem som, que agora ecoava com uma clareza ensurdecedora em sua mente, impulsionava-o. O tempo é breve, a escuridão se aproxima, o véu se rompe, você é o portador. Teste. Pedro trancou-se no quarto do hotel, seu laptop aberto sobre a pequena mesa. A busca por respostas havia se tornado sua única obsessão. Ele varria a internet, mergulhando em fóruns obscuros, artigos científicos de fronteira, mitologias antigas e teorias da conspiração. Suas buscas eram caóticas, guiadas apenas pela imagem do símbolo que pulsava em sua mente e pelos ecos da profecia. Noites viraram dias. Dias viraram noites. O sono era um luxo que ele não podia se permitir, pois cada vez que fechava os olhos, as visões o assaltavam. As cidades em ruínas, as figuras sombrias, o pânico generalizado. Ele vivia em um estado de vigília constante, o café e os energéticos seus únicos companheiros. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava em um estado de hiperatividade febril. Ele pesquisava sobre tudo, dimensões paralelas, seres extradimensionais, portais intergalácticos, profecias apocalípticas de todas as culturas. A vastidão de informações era esmagadora, e a linha entre a verdade e a loucura parecia se borrar a cada clique, até que, em um fórum quase esquecido, dedicado a fenômenos inexplicáveis e conexões cósmicas, ele encontrou, não um artigo científico, nem um tratado acadêmico, mas uma postagem de um usuário anônimo datada de 2012. O título: Os Enigmas do Abismo. A postagem era longa e complexa, falando sobre civilizações antigas,
que teriam tido contato com entidades não-humanas, seres de outros planos de existência que visitavam a Terra em momentos de grande turbulência. E no meio do texto havia uma galeria de imagens. Pedro rolou a página para baixo, o coração batendo com uma mistura de apreensão e esperança. E lá estava, uma imagem antiga, em preto e branco, de uma tábua de argila com inscrições hieroglíficas. Entre os símbolos familiares, um se destacava, uma reprodução clara, desenhada à mão, mas inconfundível. Era o mesmo símbolo, o mesmo conjunto de linhas e curvas que a figura luminosa havia mostrado a ele, o mesmo desenho que estava gravado. Em sua mente, Pedro sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Suas mãos tremiam, e ele teve que se segurar na mesa para não cair da cadeira. Não era uma coincidência, não era uma invenção de sua mente. O símbolo era real, antigo, e possuía um significado que transcendia culturas e eras. A descrição que acompanhava a imagem falava sobre os guardiões do véu, seres de luz que apareciam para alertar os humanos quando a barreira entre as dimensões estava enfraquecida, e a barreira se enfraquecia de acordo com o texto, quando a humanidade estava mais dividida, mais imersa em conflitos e desesperança. Eles chamavam esses momentos de convergência das sombras. A postagem continuava, descrevendo os visitantes indesejados, não como seres físicos, mas como entidades psíquicas, parasitas energéticos que se alimentavam da energia negativa, gerada pelo medo, ódio e discórdia. Eles não invadiriam com exércitos, mas se infiltrariam nas mentes, ampliando as falhas humanas, transformando a sociedade em um caos autodestrutivo. Era a escuridão que se aproxima da qual a voz sem som havia falado. Pedro sentiu um calafrio na espinha. Tudo se encaixava de forma terrível e perfeita. A profecia sobre a ruptura dimensional e os seres que se alimentam do medo era assustadoramente detalhada. A voz sem som não era apenas um aviso, era um mapa, uma chave para entender a catástrofe que se desenrolava. A postagem também mencionava que os guardiões do véu, ao mostrarem o símbolo, estavam transferindo um conhecimento primordial, ou código de despertar para o indivíduo, tornando-o um portador. Esse portador seria a chave para a resistência, para despertar outros, para unir a humanidade contra a ameaça invisível. Você é o elo, aquele que viu, aquele que compreende, aquele que deve alertar. As palavras da voz ecoaram com uma nova e aterrorizante clareza. Pedro leu e releu a postagem dezenas de vezes, absorvendo cada palavra, cada detalhe. O medo ainda estava presente, mas agora vinha acompanhado de uma determinação fria. El now, estava lu. Ele não estava sozinho em sua experiência, pelo menos não em um sentido histórico. Outros haviam testemunhado, e a profecia estava se cumprindo bem diante de seus olhos. O que fazer com essa informação? Como um caminhoneiro solitário poderia alertar um mundo cético sobre uma ameaça invisível que se alimentava de emoções negativas? A ideia parecia insana, mas a urgência era palpável. A voz havia dito: não há tempo para o ceticismo. A fé é o escudo, a união, a arma. Pedro olhou para o símbolo, que agora parecia brilhar com uma luz interna em sua mente. Ele era o portador. O fardo era imenso, mas também era uma responsabilidade que ele não podia e nem queria mais ignorar. Sua vida, sua rotina pacata, na estrada, tudo havia sido um prelúdio para este momento. Ele tinha que agir, mas como? E contra o que exatamente? Ele fechou o laptop, mas a imagem do símbolo permaneceu em sua mente, um guia silencioso. O desvendamento do enigma havia apenas começado, revelando uma camada de terror ainda mais profunda. A rodovia da morte havia aberto seus olhos para um universo de possibilidades assustadoras. E agora, Pedro sabia que não podia mais voltar atrás. A próxima etapa seria a ação. Mas a que custo? E como um homem comum poderia lutar contra uma ameaça que se alimentava da própria essência da humanidade? A resposta, ele sentia, estava perto. E o tempo, a voz havia alertado, era breve, muito breve. Pedro sentiu o peso da verdade como nunca antes. O desvendamento do enigma do símbolo e da voz sem som, através daquele fórum obscuro, havia dissipado qualquer dúvida restante sobre sua sanidade. Ele não estava louco, estava desperto. E, com o despertar veio um fardo insuportável, a consciência de uma ameaça que se alimentava da própria essência da humanidade. O medo, a desesperança, a discórdia. Os visitantes indesejados não viriam em naves espaciais, mas em uma infiltração sutil.
corrompendo mentes e corações, desintegrando a sociedade de dentro para fora. A data era 9 de julho de 2025, Pedro estava em um hotel simples em São Paulo, mas sua mente estava em outro plano de existência. Ele era o portador, o elo, aquele que deveria alertar. Mas como? Como um caminhoneiro comum poderia fazer o mundo acreditar em uma profecia tão grandiosa e aterrorizante? A lógica humana rejeitaria sua história como delírio El Sabiaquil. O tempo estava se esgotando. A urgência da voz em sua mente era palpável. Não há tempo para o ceticismo. A fé é o escudo, a união, a arma. Fé em quê? União com quem? Pedro se levantou, o corpo doendo com a exaustão acumulada, mas uma nova energia, uma determinação fria, pulsava em suas veias. Ele não podia mais fugir, não podia mais se esconder. O mundo precisava saber. E se ele fosse o único a gritar? Que assim fosse, sua primeira ideia foi ligar para a imprensa, para as grandes emissoras de TV, mas rapidamente descartou a ideia. Ele seria tratado como um lunático, sua história distorcida ou ridicularizada. Ninguém daria crédito a um caminhoneiro falando de seres de luz e invasões dimensionais. Então, a mente de Pedro voltou para a estrada, o único lugar onde ele realmente se sentia em casa. Era ali que ele tinha tido o encontro. Era ali que a verdade havia se revelado. Talvez a resposta estivesse novamente na rodovia Regis Bittencourt. Ele desceu para a rua. Sentindo o ar quente e úmido de São Paulo, caminhou até o terminal Cargas, onde seu Scania estava estacionado. O gigante de metal, antes um simples meio de transporte, agora parecia um companheiro de destino. Um confidente silencioso em sua missão impossível. Ao ligar o motor, o ronco familiar trouxe uma estranha sensação de paz. Ele não tinha uma carga para entregar, nenhum destino físico em mente, mas tinha um propósito: desvendar o que viria a seguir. Ele dirigiu para o sul, de volta à rodovia Regis Bittencourt, para o local que havia mudado sua vida. Enquanto cruzava as estradas familiares, Pedro começou a analisar a profecia novamente. Eles se alimentam do medo, da desesperança, da discórdia. A humanidade, em sua fragilidade, os convida. Se a ameaça era psíquica, então a defesa também deveria ser. A voz havia dito: a fé é o escudo, a união, a arma. F, religiosa no sentido tradicional, mas fé na capacidade humana de superar, de se unir, de transcender suas próprias fraquezas. E união, o oposto da discórdia que alimentava os visitantes. Pedro sentiu uma urgência crescente. A rodovia da morte parecia murmurar algo, a mata densa sussurrando segredos em seu ouvido. Ele estava a poucas horas do ponto zero. A noite caiu, escura e sem estrelas. Uma neblina fina começou a se formar, densa o suficiente para tornar a visibilidade. Desafio. Era uma neblina familiar na Regis Bittencourt, mas naquela noite parecia ter uma qualidade sobrenatural, quase viva. Pedro se aproximava do trecho onde tudo havia começado. Seus olhos varriam a escuridão, procurando qualquer sinal, qualquer brilho. O coração batia forte em seu peito, uma mistura de medo e expectativa. E então, o sinal apareceu. Mas não foi como da primeira vez. Não uma luz solitária e pulsante no meio da estrada. Foi algo mais sutil, mais insidioso, mais aterrorizante. Uma série de luzes vermelhas começaram a piscar no painel do seu caminhão. Não era um único abisso, mas múltiplos. Falha no sistema, pressão baixa de óleo, temperatura do motor alta, bateria fraca, uma pane generalizada. O caminhão, antes tão confiável, parecia estar se desintegrando sob seus comandos. Pedro tentou manter o controle, seus pés alternando entre o freio e a embreagem, suas mãos firmes no volante. Mas o Scania começou a perder potência, o motor engasgando, as luzes da cabine piscando erraticamente, como se estivessem sendo sugadas por uma força invisível. O rádio, que estava desligado, chiou e ligou-se sozinho, preenchendo a cabine, com uma estática ensurdecedora. O que ele viu a seguir fez seu sangue gelar. Através da neblina espessa, na beira da estrada, no local exato onde a figura luminosa havia aparecido, ele viu formas, não a luz pulsante de antes, mas silhuetas escuras, quase transparentes, movendo-se na neblina. Não eram as figuras de luz que ele havia encontrado, eram as sombras, os visitantes indesejados de suas visões, aqueles que se alimentavam do medo. Eles estavam ali, e seu caminhão, seu escudo, sua fortaleza, estava falhando. O véu se rompe. A voz sem som ecoou em sua mente, mais alta do que nunca. Não era mais um sussurro,
Era um grito silencioso. A escuridão chegou. Testemunhe. Pedro sentiu uma presença avassaladora na cabine. Uma frieza que não vinha do ar, mas de uma energia nefasta. Era o medo, o desespero, as emoções que os visitantes se alimentavam. Eles estavam tentando invadir sua mente, sua alma. Ele apertou os olhos, o símbolo piscando em sua mente, quase como uma luz de alerta. Ele se agarrou a ele, a sua forma complexa, a sua promessa de conhecimento primordial. Não, Pedro gritou, a voz rouca, lutando contra a paralisia do terror. Ele não seria uma vítima. Ele era o portador. Ele forçou sua mente a se concentrar, a afastar o medo. Pensou na sua família, nos seus amigos, na humanidade que ele havia prometido alertar. Pensou na fé, na união. A visão do símbolo se intensificou em sua mente, irradiando uma luz branca, uma força protetora. O motor do caminhão guinchou, deu um último suspiro e morreu. As luzes da cabine se apagaram completamente. Apenas a estática do rádio continuava. Um som fantasmagórico na escuridão. As silhuetas na neblina pareceram se aproximar. Suas formas sombrias se distorcendo, seus olhos invisíveis fixos nele, como abismos. Pedro sentiu a tentativa de invasão em sua mente, uma pressão esmagadora, uma tentação de ceder ao desespero, de entregar-se ao medo. Mas ele não o fez. O símbolo brilhou mais forte em sua mente, e Pedro sentiu uma energia percorrer seu corpo, uma força de vontade que ele não sabia que possuía. Ele respirou fundo, concentrando-se na mensagem da voz. A fé é o escudo, a união, a arma. Com um grito de fúria e desafio, Pedro apertou o botão do rádio do caminhão. Mesmo, Sam Energy, o rádio, milagrosamente liga o SEI por um instante, não com estática, mas com um som alto e claro. Não era música, não era uma voz humana. Era o som de uma transmissão codificada, de frequências que Pedro reconheceu vagamente do fórum. Online, as mesmas frequências que os guardiões do véu usavam para se comunicar. O símbolo pulsou em sua mente, e Pedro soube o que fazer. Ele havia sido preparado. As silhuetas na neblina recuaram, aparentemente perturbadas pela frequência desconhecida. Elas vacilaram, suas formas se dissipando levemente. Now era o fim da batalha, mas um alívio temporário. Pedro sabia que aquele era o sinal final. O perigo não estava mais no futuro. Estava ali, naquela noite chuvosa na rodovia Regis Bittencourt. Ele havia testemunhado, ele havia resistido, mas a luta estava apenas começando. Ele era o portador, e agora com a pane do caminhão, isolado na escuridão, ele sabia que a estrada não era mais apenas um caminho, mas um campo de batalha. E o que aconteceria a seguir? A rodovia da morte estava prestes a revelar seu segredo, mais sombrio, e Pedro, o caminhoneiro, estava no centro de tudo, armado apenas com a fé e a urgência de sua missão.